A gente conversou mais cedo com a Patrícia Vasconcelos, ela disse que Joe Biden não fez muitos comentários em relação a este ataque que aconteceu a este hospital na faixa de Gaza. Mas através da rede social do Twitter, mais cedo eu dei uma olhada na rede social do Joe Biden, ele se manifestou contra este ataque e disse, inclusive, que vai disponibilizar da Força de Segurança dos Estados Unidos para ajudar na identificação dos responsáveis. Não diz se esses responsáveis, de fato, são por parte de Israel ou do Hamas, mas ele acabou se manifestando através da rede social. Na reunião, não falou muito sobre isso. Em relação à explosão que aconteceu no hospital, a gente acompanha as imagens agora na tela. Centenas de mortos, infelizmente, foram contabilizados. A gente recebe agora uma informação que foi feita essa atualização de 500 mortos para 471. É o último dado divulgado. O Ministério da Saúde de Gaza disse que esse ataque aéreo atingiu o hospital da cidade, que estava lotado de feridos e outros palestinos em busca de abrigo, matando essas centenas de pessoas. Se confirmado, o ataque será, de longe, o ataque aéreo israelita, que é o que diz o Ministério da Saúde, o mais mortífero em 5 guerras travadas desde 2008. Aí, aproveitando, Dani, a gente vai restabelecer o contato ao vivo com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos, que traz as informações atualizadas agora sobre aquela reunião que a gente mencionou mais cedo do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É reunião essa que terminou há pouco e, infelizmente, fracassou a tentativa encabeçada pelo Brasil, que apontou essa resolução de um cessar-fogo para ajuda humanitária e, mais uma vez, aquela polarização entre Rússia e Estados Unidos, ou seja, não houve consenso de novo, né, Patrícia? Não houve consenso, Darlison. Boa tarde para vocês aí, mais uma vez, para o Felipe, para a Dani. O Conselho de Segurança, para que qualquer proposta seja aprovada, é preciso 9 votos pelo sim, dos 15 países que integram, e também é preciso que nenhum dos 5 países que são os integrantes fixos do Conselho, que são Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido, nenhum desses 5 países pode vetar, pode dizer não. O texto de resolução, que não é um texto do Brasil, é um texto que foi liderado pelo Brasil. O Brasil fez uma proposta de resolução, um rascunho, originalmente na sexta-feira passada, circulou entre os 15 países, alterações foram feitas, ajustes foram feitos após consultas com os outros países, foram 4 rascunhos para se tentar chegar a um consenso até o texto final que foi votado hoje, às 11 horas da manhã. O único país que votou pelo não foi os Estados Unidos. Essa proposta conseguiu mais do que 12 votos pelo sim, mais do que 9 votos. A proposta conseguiu 12 votos pelo sim. Votaram positivamente a favor da resolução liderada pelo Brasil, que preside o Conselho de Segurança neste mês de outubro. O Brasil, a França, Malta, Japão, Gana, Gabão, Equador, China, Albânia, Emirados Árabes Unidos, Suíça e Moçambique. Os Estados Unidos votaram pelo não, se abstiveram a Rússia e o Reino Unido. Felipe, foi bem o que você disse mais cedo, né, quando eu entrei ao vivo aqui, quando você comentou, né, você falou os poderosos, o grupo dos poderosos que compõe o Conselho de Segurança, são esses 5 países que têm o poder de veto, por isso muitos países que integram a Assembleia Geral da ONU, inclusive o Brasil, defendem uma reforma do Conselho de Segurança para o ingresso de outras nações, outros países, defendem o ingresso, por exemplo, do próprio Brasil como integrante fixo, defendem o ingresso de países da África, por exemplo, que não têm poder de veto. Na justificativa do voto, a embaixadora americana disse que os Estados Unidos lamentavam que o texto da resolução não citava o direito de defesa de Israel. No site SBT News tem a íntegra da resolução, a gente já subiu o texto, é redigido por mim, então quem tiver curiosidade pode ir no site sbtnews.com.br, lá a gente explica quem votou pelo sim, quem votou pelo não e o contexto do que foi apresentado na ONU. Agora, o embaixador brasileiro Sérgio Danesi, que é o líder da missão brasileira da ONU, disse que o Brasil lamenta profundamente que, mais uma vez, não houve consenso e que o silêncio imperou, mas que o Brasil espera que outros atores na região, ou seja, lá no Oriente Médio, possam intervir para um resultado positivo do conflito. Darlison, Felipe e Dani.
É porque num momento como esse, o papel da ONU fica parecendo meio vazio, né? Que não consegue dar cabo e nem ajudar a promover que seja um cessar-fogo para ajuda humanitária. E olha que a gente não está nem falando de um fim da guerra, hein? Era uma pausa para retirar os civis dali. Mas seria injusto falar que as Nações Unidas como um todo não fazem nada, né? Ou não tem poder, né, Patrícia? Porque a Unesco é uma agência que tem muita importância para a educação, a Agência para Refugiados faz um trabalho maravilhoso. Mas quando se trata do Conselho de Segurança, aí a ONU tem dono. E aí são aqueles que têm poder de veto, que realmente não se preocupam com o que está acontecendo e decidem o que eles querem que aconteça. E aí você tem a Rússia, por exemplo, que fez muita questão de que nessa alteração do rascunho feito pelo Brasil fosse incluído o cessar-fogo, e os Estados Unidos, que, como disse agora há pouco a Patrícia Vasconcelos, né, diz que não foi reconhecido naquele texto o direito de autodefesa de Israel. Sim, Patrícia, pode concluir, fica à vontade. Sim, exato. Os Estados Unidos desejavam que esse texto literal, o direito de autodefesa de Israel, estivesse presente, né, na resolução. De toda forma, Darbison, o embaixador chinês, por exemplo, quando ele discursou há pouco no Conselho de Segurança, ele lamentou o fato do voto do não dos Estados Unidos e disse que a missão americana em nenhum momento se opôs ao texto, ao último rascunho apresentado antes da votação. Na verdade, nos bastidores, a informação que se tem, Darlison, Felipe e Dani, é que os países pediram mais tempo para checar o texto, os vários rascunhos que foram apresentados, num esforço genuíno coletivo. O Brasil fez um esforço genuíno coletivo para agregar todas as opiniões que surgiram ali. Imaginem, né, 15 países, cada um com uma visão diferente e tendo todo mundo que compôs um único texto. Então, o Brasil fez um trabalho muito bom de liderança, foi chamado para liderar essa missão por estar na presidência do Conselho de Segurança e também pelo perfil histórico de neutralidade. Nos bastidores, o que aconteceu, isso algumas fontes contaram, é que os Estados Unidos não queriam votar essa resolução neste momento que o Joe Biden está lá no Oriente Médio. Os Estados Unidos queriam que essa votação acontecesse depois que Biden já tivesse voltado aqui para Washington. E a embaixadora americana não falou isso abertamente, mas diz que o presidente americano está em Israel fazendo esse papel de mediar a crise e que os esforços diplomáticos em campo, ou seja, que estão sendo feitos lá no Oriente Médio, devem ser respeitados. A embaixadora americana disse, ao negar o voto para a resolução, que resoluções são importantes, mas esforços diplomáticos em campo devem ser respeitados. Então, é isso, a ONU, o Conselho não se pronunciou. Quem se pronunciou foi o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ele próprio, né, ontem à noite, pediu, Antônio Guterres, um cessar-fogo imediato, humanitário, para a entrada de médicos, alimentos, remédios em Gaza. Agora, foi um posicionamento do secretário-geral da ONU e não do Conselho de Segurança.